Eu queria que você desse uma ou duas dicas práticas para quem está pregando pela primeira vez, ou vai pregar pela primeira vez, ou segunda, está no começo e tem uma timidez muito grande, muito fácil de se perder. Eu tenho uma técnica, eu vou dar uma aqui, daí eu vou passar para você, talvez dá para mais uma ou duas. Quando eu estou pregando, eu procuro no meu público olhares de confirmação. Então, e agora que as pessoas, a maioria usa ainda máscara, aí eu tenho que assim olhar assim, eu tento encontrar. E logo nos primeiros 5 minutos ou 10, eu tô ali, eu encontro, e assim, eu tento achar em 3 pontos, né? Um de um lado, um de outro, no meio ali, se é um salão meio grande, de pessoas que estão olhando para você e tá assim, você sabe que tá concentrado, tá te dando feedback. E aí, quando eu acho esses pontos, que são pontos de ouro, cara, eu fico pregando para essas pessoas, porque eu tô vendo que ela tá me dando e vai trazendo mais energia, vamos dizer assim, Uhum. positiva, não sei se é, mas vai nos energizando no sentido de, olha só, essa mensagem está chegando ali, e geralmente, se eu foco em alguém que está... Eu lembro que você me criticava muito, porque eu tenho uma mania, quando você estava pregando e ele estava eu fico fazendo assim, ó, e eu nem sei por que eu fico pensando. E você falava, Marcos, toda vez que eu estou pregando, eu olho para você, parece que está discordando. Eu falei, não, adorei. Então, Tem alguns que você tem que evitar de olhar, assim. Exato, mas eu faço muito isso. Alguma pessoa que é mais assim, que você já viu que não pegou do meu humor, eu uso muito humor, não gostou, eu falo, vou sair daqui, eu vou para outro. Então, assim, quais são as dicas, além dessa, de encontrar um retorno positivo no seu público, que você faz para a gente que está começando, que pode cair numa... Porque quando a pessoa se perde, às vezes ela cai numa insegurança, se perde, quase que ela trava, né? O que são dicas Então, práticas? eu concordo 100% com essa. Eu diria, essa seria uma que eu falaria, se você não tivesse falado nada até agora sobre a dica. Mas, assim, eu diria assim, olha, termine o seu sermão sempre pelo menos um dia antes de pregar. Por quê? Porque eu não sei se acontece com você, mas quando eu termino um sermão, vamos supor assim, sábado à noite, para pregar domingo de manhã, eu nem consigo dormir, porque eu estou achando que eu não assimilei esse sermão ainda, né? Imagina se você prepara o sermão domingo de manhã para pregar domingo à noite. Por que termine um dia antes? Porque você precisa ter um dia, pelo menos, para você ler, reler, ler de novo, ler para o seu cachorro, ler na varanda do seu apartamento, ler na frente do espelho, para você se familiarizar e você internalizar o seu sermão. Porque isso vai te dar segurança. A segurança já é um ponto fundamental para você subir no púlpito. Olha, eu sei o que eu vou falar, eu tenho domínio. Não tem coisa pior que você chegar no púlpito completamente dependente de um papel, não que você não tenha que levar, você tem que levar, se possível, até o sermão inteiro para você ter lá o seu apoio. Mas você não depender do seu sermão. Essa é uma questão, uma dica que eu dou. Pode ser o esboço, pode ser o sermão. Eu levo o sermão Mas inteiro. você sabe que eu diria até um pouquinho mais. Eu hoje, o ideal, e a maioria das vezes, eu acabo o meu sermão na quinta-noite, na quinta-feira. Até porque agora a gente lá na Vila prega sempre em 3 pessoas, tipo um podcast. Então eu tenho que mandar para eles verem e trazerem alguns retornos que eles vão acrescentar. Tem um que conduz, geralmente sou eu, e tem outro. Mas eu diria que eu gosto de fazer quinta, porque eu esqueço do sermão algum dia, porque sexta já vai ter outra coisa, e aí eu revisito, e é importante o fato de esquecer e revisitar com quase como uma nova cabeça, assim, que você vai dar uma lida, vai dar, e algumas coisas falam, cara, isso aqui eu dei uma forçada. Fantástico. Então, assim, eu diria até que prepare de um tempo para que você consiga viver outra coisa, tirar a cabeça, esquecer e voltar depois para fazer aquela Então, afinadinha. por isso que eu falei, pelo menos um dia de antecedência, né? Você precisa ter. 2, melhor ainda. Eu acho que é fantástico. Você desligar e retomar. Eu acho que é fantástico. O segundo, para você ter segurança de novo, é você ter diante de você assim, a facilidade de seguir, seja o seu esboço, seja o seu sermão, o seu manuscrito. Então, eu, por exemplo, eu escrevo um manuscrito, agora eu ponho no computador, né? A gente pega com o laptop ou com o iPad, antigamente era papel, mas eu escrevo, por exemplo,
As frases fundamentais que eu preparei, que eu elaborei de uma maneira que impactante, eu ponho de uma cor diferente. O esboço, eu ponho numa outra... O esboço dentro do texto inteiro, eu ponho de uma outra cor diferente, né? Então, eu trabalho o meu manuscrito, seja no computador ou seja no coisa, de maneira que eu tenho aquele dia para me familiarizar, eu bato o olho na primeira frase, eu não preciso ler. Se eu quiser ler, eu já consigo ler tão bem, porque eu já li tantas vezes, que não vai ficar aquela coisa mecânica da leitura. Né? Isso para você, no sentido de você se sentir preparado. Não tem coisa melhor do que se sentir preparado. É uma pena quando você gasta assim, horas ou dias estudando o texto, elaborando o texto, preparando o prato, preparando o sermão, e você não se prepara para o sermão. Você chega dentro do púlpito, realmente, você vai ficar tenso, você vai ficar nervoso, você vai ficar sem domínio do assunto, e você põe tudo a perder o que você fez. Então, essa terceira etapa da pregação, da jornada, que é o encontro com os ouvintes, ele é fundamental. Né? Agora, em termos de nervosismo, você não quer ficar nervoso? Você tem que ter pessoas que, como falou o Botelho, que você possa olhar, dar um feedback positivo e talvez até combinar com algumas pessoas. Fica atento no meu sermão e me dá um feedback positivo para eu poder. Eu vou mirar em você, eu vou mirar em vocês. Combina com essas pessoas. Tem? Também dando uma dica aqui, mais uma aqui também que eu estava pensando, a gente várias vezes se preocupa tanto com a exposição do texto bíblico e despreza a introdução do sermão. Uhum. Então, uma introdução que dá, assim, que você preparou no sentido de uma história, em vez de já chegar e abra a Bíblia em tal lugar e já... Você poder fazer uma introdução. No seu livro, você propõe geralmente para fazer já no final da jornada? Ou que horas que você propõe? Porque uma boa introdução dá uma acalmada, né? A introdução você vai escrever por último, né? É uma das últimas coisas que você vai fazer a introdução. Mas, quando você vai seguir a jornada que eu proponho, uma vez que você identificou o problema no texto bíblico, que é o que você vai explicar, você já vai passar a semana, ou os próximos dias, sabendo o que você vai procurar para a introdução. Que tipo de ilustração? Eu gosto de começar com uma ilustração. Antigamente, tem gente que lê o texto e já começa a explicar. É possível fazer isso. Só que hoje a gente está num mundo assim que é tão fácil a pessoa ligar e desligar a atenção, e você precisa cativar a pessoa no começo. A introdução ela tem esse papel, essa função, como eu disse, cada parte do sermão tem uma função. E a função da introdução, para mim, não é aplicar, não é apontar o dedo para ninguém, não é trazer assunto pesado de teologia. A função da introdução é despertar o interesse, a atenção e levantar a poeira do problema, às vezes até de forma bem humorada, como foi a história da mulher na Paulista que está vazia, apesar de ser um drama, ela é uma história bem humorada, no sentido assim, do movimento que ela tem, no sentido assim, de as pessoas vão sacar que é uma parábola, que é uma ficção, mas ela vai chamar atenção. Outro dia eu estava subindo a escada rolante do metrô de Toronto ali, e eu tropiquei atrás ali, quando estava no final do coisa, e dei uma caída e levantei rapidinho, aquela vergonha, e a mulher de trás falou assim, o senhor está bem? Está machucado? E eu falei, não, está tudo bem. E saí do metrô assim, né? Daí eu pensei, putz, isso vai dar uma ilustração. Daí é lógico, eu adaptei a ilustração, porque eu queria, e eu nem lembro que sermão que eu preguei, eu lembro, como aquela história, eu lembro da ilustração, daí eu contei, olha, eu estava subindo na escada rolante do metrô, lá da minha estação, então, blá, 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 e eu tropiquei, a mulher perguntou, o senhor se machucou? Eu falei, só o meu orgulho. E levantei meio envergonhado e saí assim, daí eu fui falar sobre orgulho de alguma coisa. É uma ilustração que ela tem a única função que é a pessoa fica prestando atenção, porque é uma história sua, pode ser interessante, ela pode ser engraçada, ela pode ser constrangedora, mas ela chama atenção e chega no ponto que é o orgulho. E aí eu vou para o texto, explicar o texto, vou mostrar o orgulho do texto. Então, é fundamental. Agora, é lógico, eu vou fazer isso mais para o fim. Eu tenho coisas mais importantes para fazer, a interpretação, para o próximo sermão, porque se acontecer um desastre, eu não tive tempo, vai ser ilustração, vai ser introdução mesmo, já é direto para a explicação. Mas se eu tenho tempo, aí no final, você vai pensar numa história que você possa levantar. Você falou de levantar a bola para eu cortar. A ilustração é isso, vou levantar a bola para entrar no texto bíblico e explorar o problema. Né? E no final, eu ilustro a graça. Você sabe, mas isso eu acho que ajuda muito já ter
Esse é um defeito meu, ou sei lá, eu não escrevo introdução e os pastores que estão comigo ficam doidos. Como é que você vai fazer? Eu falei, na hora a gente vê alguma coisa, mas às vezes não funciona, a maioria das vezes não funciona, às vezes eu já começo bem, mas é algo que eu precisava melhorar. Você sabe por que eu comecei a escrever também todos os meus sermões? Ah, Porque eu pensava assim, eu vou falar uma coisa bem pessoal aí. Você trabalha com o Paulo, né? sim, O Paulo é um compositor. Pô, o cara tem uma capacidade de compor uma música, às vezes ele num dia ele faz uma música boa, em um dia. Aí vai tocar essa música quantas vezes na igreja? O ano inteiro, 2 anos, 3 anos, aquela música vai rolar. Você prepara um baita de um sermão, cara, que você prega uma vez, dificilmente você vai pregar na sua igreja o mesmo sermão de novo, cara. É injusto, eu achava isso. é meio justo. Então eu pensava assim, não, eu tenho que preparar um bom sermão, eu tenho que escrever ele inteiro, e desse sermão tem que derivar um artigo, tem que derivar uma escola bíblica dominical dele, tem que derivar um estudo dos lares, esse sermão tem que derivar e tem que dar mais coisas, ele não pode ficar só no domingo à noite, né? Então, essa é uma das razões pelas quais eu comecei a escrever todo o meu sermão também. Segunda coisa que eu anotei aqui, vou começar a fazer isso. Tem que, no mínimo, gerar um vídeo, porque eu faço vídeo todo dia para o meu canal, no mínimo um vídeo, né? Então agora vídeo, podcast, o que você puder explorar, você tem que explorar, porque pô, o cara tem talento, mas o cara comprou uma música que está até hoje tocando depois de 10 anos aí, todo mundo curtindo, e meu sermão... Monetizando! Então, é verdade. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!